A partir de agora, pelas ondas da Comunidade FM, você ouve o programa Fase de Ao Largo. A apresentação Silvano Rocha, pregador e missionário da Comunidade Católica Shalom. Boa tarde, meu amigo Silvano, seja bem-vindo. Boa tarde, Isaías, boa tarde, ouvintes da Rádio Comunitária. É uma alegria estar com você, rezar com você. Isaías, com o Renato nós tínhamos uma frase que é o seguinte: aqueles que mandam mensagem participando ou pedindo oração são os mais bonitos. Ah, que coisa boa, hein? E qual o contato para pedir oração? O nosso WhatsApp é o 389 9866 3600. Esse é o nosso WhatsApp e é muito fácil para mandar então o seu pedido de oração, né? Eu vou repetir aqui com mais calma. É o 389 9866 3600. Hoje o tema que nós vamos meditar é vencer o mal com o bem. Tem uma historinha que quero começar com ela. O avô e os lobos. Um velho avô disse a seu neto, que veio a ele com raiva de um amigo que lhe havia feito uma injustiça: deixe-me contar-lhe uma história. Eu mesmo, algumas vezes, senti grande ódio daqueles que aprontaram tanto, sem qualquer arrependimento daquilo que fizeram. Todavia, o ódio corrói você, mas não fere seu inimigo. É o mesmo que tomar veneno, desejando que seu inimigo morra. Lutei muitas vezes contra esses sentimentos. E ele continuou: é como se existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e não magoa. Ele vive em harmonia com todos ao redor dele e não se ofende quando não se teve intenção de ofender. Ele só lutará quando for certo fazer isto e da maneira correta. Mas o outro lobo, este é cheio de raiva. Mesmo as pequeninas coisas o lançam num ataque de ira. Ele briga com todos, o tempo todo, sem qualquer motivo. Ele não pode pensar porque sua raiva e seu ódio são tão grandes. É uma raiva inútil, pois sua raiva não irá mudar coisa alguma. Algumas vezes é difícil conviver com estes dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar meu espírito. O garoto olhou intensamente nos olhos do seu avô e perguntou: e qual deles vence, vovô? O avô sorriu e respondeu baixinho: aquele que eu alimento mais frequentemente. É difícil pensar em amar alguém que você não gosta, amar quem o prejudica ou alguém que o ofendeu. Mas por mais que tentemos ou que queiramos, a verdade é que o ódio corrói nosso espírito e somos os maiores prejudicados. Pense em como você pode amar a nosso semelhante, não importando o que ele fez, ou qualquer que tenha sido a atitude dele. Afinal, só o amor constrói. Meditando nessa história, hoje o tema vencer o mal com o bem, então dentro de nós existem duas forças opostas, que na historinha aqui vai estar se falando do lobo, o lobo bom e o lobo mau. O lobo mau é a crueldade, a maldade, a ganância, aquilo que tem dentro de nós. O lobo bom, a generosidade, a bondade, a paz. E esses dois lobos, ou melhor, esses dois sentimentos dentro de nós, lutam constantemente. E aquele que for mais alimentado, vencerá.
E alimentar o lobo mau significa cultivar sentimentos de raiva, inveja, amargura, ódio, maldade, injustiça. E alimentar o lobo bom significa cultivar pensamentos positivos, autoconhecimento, amor, amar a Deus, o amor próprio, amar ao próximo, gentileza, perdão, injustiça. Muitas vezes nós queremos vencer o mal com o mal. Mas tem um texto bíblico em Romanos 12, versículo 21, que está escrito o seguinte: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Do ponto de vista humano, às vezes a gente pode achar que isso é uma bobagem. Mas se a pessoa me fez mal, eu tenho que vingar, ou eu tenho que contra-atacar, eu tenho que fazer. Olhando humanamente, parece que tem até uma razão. Mas se a gente pegar um outro exemplo, por exemplo, um exemplo na natureza. Se está ali um incêndio, eu quero apagar aquele fogo. Eu vou ter que, para apagar aquele fogo, usar mais fogo, combustível, ou usar algum agente extintor. Então, se eu coloco mais fogo, o fogo vai aumentar. Então, se eu coloco mais ódio, mais violência, mais vingança, isso só vai aumentando. Alguém precisa parar. É por isso que o Senhor está falando nesse texto que não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Porque se um não quer, dois não vão brigar. Então, se eu começo a fazer o bem, aquela situação muda. Também um outro texto da Bíblia, em Gálatas 6, versículo de 9 a 10, não desanimemos na prática do bem, pois se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas sobretudo para com os irmãos na fé. Então, se eu e você continuar praticando o bem, e se a gente não desanimarmos, não relaxarmos, não desfalecermos, no tempo de Deus nós vamos colher. Hoje, ouvindo essa história, esse texto da Bíblia, e se fala muito sobre a palavra amor, mas se tira a essência daquilo que é amor. E nós não praticamos o amor bem. Muitas vezes praticamos o amor mal. Porque o amor de verdade, o amor é doação. Eu não posso dizer que amo alguém se eu não oferto, se eu não dou. Por exemplo, uma mãe para amar o filho, muitas vezes, e ela realmente ama, mas imagine uma criança. Ela perde noite de sono, ela tem que levantar de madrugada, às vezes levar o filho para o hospital, limpar, fazer ali a higiene, todas as coisas. E ali a gente pode perceber esse amor. Aí sim, essa mãe está fazendo bem. Na minha casa e na sua casa, na minha convivência, na sua convivência, como que nós estamos lidando, como que estamos relacionando com as pessoas? Nós estamos praticando o mal ou o bem? E quando acontece de alguém fazer alguma coisa conosco, até mesmo num caso impensado, por uma fraqueza, por uma limitação, nós agimos com o bem, nós vencemos aquela situação amando, perdoando, porque vencer o mal com o bem é quando eu ajo com paciência, com humildade, e às vezes até eu não permito que o mal aconteça.
Muitas vezes, quando as minhas ações se antecipam, voltando ao exemplo do fogo, só vai acontecer um incêndio de grande proporção se o sistema preventivo falhou, se eu não combati o princípio de incêndio, aí que vai ter um grande incêndio. E o que é o sistema preventivo no relacionamento? Muitas vezes eu dizer para outra pessoa, me perdoe, me desculpa, muito obrigado, gratidão. Talvez esses gestos, um abraço, uma manifestação de carinho, um reconhecimento, um elogio, eu já estou prevenindo ali, porque todos nós temos as fraquezas, as falhas. Mas aí a pessoa não vai ver que eu só tenho falha, vai ver também que eu tenho qualidade, que eu também reconheço os esforços, eu elogio. Mas também eu posso combater o princípio de incêndio. E combater o princípio de incêndio é quando um estiver mais exaltado, eu procuro controlar, ter paciência, silenciar, saber ouvir. Porque muitas vezes nós só queremos falar, mas não paramos para ouvir, não escutamos o outro. A maioria das coisas más que acontecem é porque eu não consigo ouvir o outro. Eu não consigo compreender o que o outro está sentindo, o que está passando. E quando se tem diálogo, nós conseguimos vencer. Mas meditando esses textos bíblicos e essa história, o que é que você tem alimentado esses dias? Qual lobo? Qual lobo que tem alimentado? O ódio? A inveja? A raiva? A amargura? A maldade? A injustiça? Ou eu e você temos alimentado o amor, a gentileza, o perdão, a justiça, a humildade, a delicadeza? É importante a gente meditar assim, porque os relacionamentos ficam mais leves. Quando eu reconheço também as minhas fragilidades, eu reconheço a fragilidade dos outros. Para que eu possa saber aquilo que eu estou alimentando, quais desses lobos, quais desses sentimentos eu preciso me conhecer. O autoconhecimento é importantíssimo. Tem uma frase de Santo Agostinho que diz o seguinte: conhece-te, aceita-te, supera-te. Então, quando eu e você estivermos passando por um problema, é preciso enfrentar, é preciso suportar, é preciso superar e vencer. Então, quando eu me conheço, eu sei das minhas limitações, das minhas fraquezas, mas sei também das minhas virtudes, das minhas qualidades. Aí eu me aceito, mas aceito querendo superar. É importante eu e você vivermos cada dia como se fosse o primeiro, o único e o último dia da nossa vida. Eu e você, nós temos que fazer essa meta, essa regra de vida. Eu preciso lutar para viver como se hoje fosse o primeiro, o único e o último dia da minha vida. Porque aí eu vou fazer bem todas as coisas. Hoje o que eu desejo para você
que todos esses sentimentos que estão no seu coração, você que está acompanhando, que está ouvindo, que daqui a pouco vamos rezar juntos, que tudo isso que você alimentou na sua vida, até mesmo aquilo que pessoas, infelizmente, te fizeram, que fez você passar por situações que te constrangeu, hoje você pode dar essa liberdade. Eu convido você a soltar esse lobo, a não alimentar, não o fortalecer, mas também soltar. Soltar esse lobo da mágoa, do ressentimento, da tristeza, da calúnia, do medo. E que você possa deixar no seu coração só coisas boas. Isso permite que eu e você possamos conviver melhor com outras pessoas. O nosso relacionamento será melhor conosco mesmo, com o próximo, com Deus. Nesse Pai Nosso eu já quero rezar, pedindo ao Senhor que já possa, trazendo para o seu coração esses sentimentos que te faz aproximar dele. E ao mesmo tempo tirando todos esses sentimentos que afasta de Deus, que faz você ficar doente, enfermo, não conseguir relacionar com as pessoas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.